Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. A pergunta de hoje é: como foi o término da civilização Atlante? Como aconteceu, a grande guerra e a grande tribulação geológica que deu origem a todas as contos e lendas sobre o dilúvio universal, né? Todos os povos da antiguidade, todos os povos, se você fizer uma pesquisa arqueológica, né, você vai ver que todos os povos, a Índia, a China, os mesopotâmios, né, a ideia do dilúvio não é uma questão só da Bíblia hebraica. Todos os povos antigos, os egípcios, todos eles relatam algo que aconteceu há muito tempo antes de suas próprias civilizações, que é chamada de o grande dilúvio universal, né? E qual é a verdadeira causa desse dilúvio universal que praticamente inundou o planeta, praticamente, né, naquela região, né, onde se fala da Bíblia hebraica, é o que hoje se chama de Afeganistão, tá? O Noé, se a gente for pensar nas tradições bíblicas, ele era um afegão, né? Claro que naquela região, naquela época, não existia Afeganistão, tá? Na verdade, no final da civilização Atlante, né, antes da Grande Guerra, o mundo inteiro era povoado. Existiam bilhões de habitantes habitando a Terra, tá? Em todos os cantos da Terra. Quando a gente fala de civilização Atlante, é que Atlântida era um continente que existia ali no meio do Oceano Atlântico, né, naquela região de Bimini, né, próximo ao que a gente chama de Triângulo das Bermudas. Não. Então, só que o mundo inteiro era povoado, né? Existia a Europa, existia aquela parte da Índia, tudo, né? A América do Sul, as Américas existiam, existia o continente de Mu, né? Existia parte da Lemúria aqui no sul, que depois virou Austrália e tal. E depois parte disso daí virou a Antártida hoje, por causa das grandes tribulações geológicas. Então, houve uma grande guerra mundial, utilizando-se tecnologias e armas de destruição em massa que vocês não imaginam, né? Hoje, com o advento da arma nuclear, nós podemos ter uma noção, né, do quanto essas armas são destrutivas, a arma atômica. Imagine uma arma atômica, né, sendo usada em massa. Então, o que diz a tradição esotérica é que dois grandes impérios, hoje nós temos, né, Rússia, Estados Unidos e China, essas grandes potências, né? Naquela época existia isso também. O continente da Atlântida era uma grande potência. E na Ásia, no sul da Ásia, ali nós tínhamos uma grande potência que era o Império de Rama, tá? O Império Ramayana, segundo as próprias tradições védicas. E esses dois impérios entraram em guerra, tá? Eles eram extremos inimigos. E isso levou o mundo a uma guerra mundial. E isso levou à utilização de armas sem precedentes na história da humanidade. Então, armas nucleares, destruição em massa. Houve uma guerra que morreu bilhões de pessoas nesta guerra. Aí, passado um pouquinho de tempo, o planeta entrou num colapso total, né? Aí veio o que nós chamamos da grande tribulação geológica. O planeta se vinga, o núcleo do planeta entra em colapso e há as grandes tribulações geológicas que sobe o continente, desce e afunda a Atlântida, afunda o continente de Mu, há levantes e um continente tropical que era mais ao sul da Atlântida, aqui, que fazia parte até da Austrália, ela é arrastada em poucos dias para o continente da Antártida, aonde até hoje a Antártida está lá. Então houve mudanças geológicas sem precedentes na história de nossa humanidade nesta época, tá? E aí o colapso, olha, só sobreviveram poucas pessoas que estavam em abrigos, em bases de preservação naquela época com alimento e tudo mais, porque a catástrofe foi gigantesca, foi algo assim, né? Por exemplo, o continente de Mu,
o continente de Mu afundou totalmente no oceano. Totalmente. Os maias têm um registro que eles falam que 64 milhões de pessoas morreram nesse evento. Tá? 64 milhões de pessoas há 12 mil anos atrás. É algo muito sofisticado. E no continente Atlântida, então, não tinha local de sobrevivência. O continente afundou inteiro no oceano. Então, só quem estava em outros pontos do planeta, em base de preservação, em locais seguros, conseguiram sobreviver à grande catástrofe. Tá? Então, por isso, né, a coisa foi para um final catastrófico sem precedentes, que é algo que a gente não quer que aconteça aqui hoje em nosso mundo, esse repeteco. Bom, você que gosta deste tema em especial, na próxima terça-feira, né, no dia 8, nós vamos estar com um sistema online, nossa palestra online da semana, falando exatamente sobre como foi o fim da civilização Atlântida. Tá? Para você participar, faça sua inscrição através do nosso site, laerciofonseca.com.br, e venha participar e venha discutir esses grandes mistérios da humanidade. Tá? Feito o convite, namastê, muita paz, muita luz a todos.